Olá, bom dia. Graça e paz, louvado seja Deus. Gênesis capítulo 18, versículo 22. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Veja bem, você já se viu numa situação diante de Deus intercedendo por alguém? É interessante que aqui nesse texto nós vamos ver como é diferente, né? O senso de justiça humano e o senso de justiça divino. Nós já vimos que o clamor com relação ao pecado de Sodoma e Gomorra tinha subido ao Senhor. E o Senhor tinha descido para ver e para saber o que era que estava acontecendo. Não porque ele não soubesse, amém? Mas o amor de Deus é infinito, sua graça é gratuita, mas a sua misericórdia, ela tem fim, amém? Então é muito importante nós buscarmos a misericórdia e a graça de Deus. E outra coisa, Deus ele é um Deus perdoador, ele é um Deus amoroso, e Ele espera, amém? Que através do seu amor, através das intervenções do seu Espírito, através das oportunidades, nós venhamos aprender a andar com Ele. Deus deseja que nós andemos naquilo que já conhecemos, amém? Irmãos, todos sabem, é um sinal de muita ingratidão não acolher a graça, não receber a graça e a misericórdia de Deus para termos nossa vida transformada. Tem gente que abusa da misericórdia dos outros. E isso é um sinal de desrespeito. Amém? Então imagina abusar da misericórdia de Deus. Amém? Eu sei que tem muitas pessoas que querem ver só um lado de Deus, o seu amor infinito. Tem outros também que querem ver também só o outro lado de Deus, sua justiça poderosa. E Deus não é nenhum nem outro. Deus é Deus e nós precisamos, através da comunhão com Ele, entender o seu propósito para a nossa vida, romper com os costumes do mundo e a carne, que quer muitas vezes nos levar a uma vida diferente da vida que Deus tem para nós, amém? E seguir o propósito de Deus. Então o verso 22 diz assim: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Você já teve coragem de fazer perguntas a Deus, como se quisesse inquirir a respeito do seu caráter, a respeito da sua justiça, a respeito do seu amor? Essa é a pergunta que Abraão faz. Destruirás o justo com o ímpio? Você acha que Deus, ele é um Deus de destruir o justo com o ímpio? Ou você acha que Deus é um Deus de preservar o justo? E o ímpio vai para a sua própria destruição, porque ele escolheu este caminho. Amém? Deuteronômio, Moisés escrevendo, o Senhor diz lá no capítulo 30, no versículo 15, Eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Amém? Ele diz, escolha, pois, a vida, para que vivas tu e os teus descendentes. É claro que não. Mas Abraão vai começar a se colocar num lugar de intercessor, baseado no que ele entende de justiça. Aí ele diz assim, Senhor, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás ainda a cidade e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Né? É interessante, ele faz essa pergunta e diz assim, longe de ti o fazeres tal coisas, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? É interessante, né? Ele faz essa pergunta. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Olha a resposta do Senhor no versículo 26. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Eita, glória a Deus. Se eu achar 50 justos, pouparei a cidade toda por amor deles. Agora imagina, a cidade de Sodoma e de Gomorra eram cidades que viviam, né, cercadas de outras cidades, onde os homens eram politeístas, né, tinha os templos de adoração
e esse tipo de adoração envolvia prostituição cultural, amém? Tinha sacrifícios de crianças e muitos pais sacrificavam os seus filhos. Então você já deve estar imaginando como era Sodoma e Gomorra, né? Era o espólio, era realmente, vamos dizer assim, algo terrível. Porque Abraão, ao observar isso, ele vai começar a ir diminuindo a quantidade dos justos até chegar ao número de 10. Meu Deus do céu. Amém? Disse ainda Abraão, versículo 32, não se ire o Senhor, se falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10 justos. E o Senhor lhe respondeu, não a destruirei por amor dos 10. Você já imaginou? Numa cidade, em duas cidades muito povoadas, porque ali estavam as Campinas do Jordão, tinham muitos habitantes. Ló tinha sido bem sucedido, já tinha comprado uma casa, né? Estava ali com sua esposa, suas 2 filhas, tinha os 2 genros, amém? E é interessante, né? O que nós vamos observar. O Senhor disse que por amor dos 10, jamais destruiria aquela cidade. Então vamos dizer que os da casa de Ló já fossem justos, né? Ló, sua mulher, suas 2 filhas, os 2 genros, já tem 6 pessoas. Ló deveria ter servos também, no meio dos servos deveria ter pelo menos algum justo. E é interessante, né? Então, vai haver essa intercessão, vai haver esse apelo, esse pedido. A justiça de Deus aqui é colocada em xeque, né? E Deus, ele mostra misericórdia, ele mostra longanimidade. E Abraão entende, quando chega em 10, já é suficiente. Não é possível que em 2 cidades como Sodoma e Gomorra, apesar de toda a fama pecaminosa daquela cidade, não se ache ali 10 justos para que o Senhor poupe a cidade, para que o Senhor não cometa esse ato de injustiça. Como pode o juiz de toda a terra destruir o justo com o ímpio? Não, isso não vai acontecer. Essa intercessão até 10 é suficiente. Você já se sentiu numa situação parecida? Que alguém chega para você com um pedido de oração, cheio de lágrimas, e você vai orar, e você vai interceder, e muitas vezes aquela sua oração, aquela sua petição, ela não é atendida, e o julgamento de Deus chega, e você fica meio sem compreensão. Eu venho lembrar agora um fato que aconteceu com o irmão Reagan. Ele estava numa conferência, outra pessoa estava ministrando, e tinha um importante evangelista da nação dele, que o Senhor já tinha tratado com o irmão Reagan, inclusive estava dando a oportunidade daquele homem se arrepender. O irmão Reagan já tinha falado com ele, né? E de repente, no meio daquela conferência, muitos ministros, alguém chegou com a notícia e o pregador disse, ou o dirigente disse, olha, nosso irmão fulano de tal, é muito conhecido, um homem de Deus, teve um acidente muito grave e eu queria chamar aqui todos os homens de Deus para nós levantarmos um clamor ao Senhor, né? E começaram os homens de Deus a se levantar para ir lá para a frente do púlpito e chamaram o irmão Reagan também, e ele se levantou. E é interessante, quando ele estava indo, que ele ia chegando perto do altar, o Senhor disse para ele, não ore, volte, porque eu julguei e ele vai morrer. E é interessante, diz que o irmão Reagan parou, a esposa dele olhou para ele, o semblante dele ficou pálido e branco, né? E ele voltou daquele altar, sentou ao lado dela, e ela olhou para ele e disse, o que foi que aconteceu? O Senhor falou contigo? E o irmão Reagan baixou a cabeça assim. E ela fez, ele vai morrer, o juízo de Deus. Irmãos, não queira cair na mão do Deus vivo, amém? Ele é amor, seu amor é infinito, sua misericórdia é oferecida a todos de graça, sua graça é oferecida a todos gratuitamente, mas sua misericórdia, ela chega a um limite, amém? E esse limite chegou para Sodoma e Gomorra. O versículo 33 diz, tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Amém? Então, nós vamos ver amanhã o que é que vai acontecer lá em Sodoma, o que é que vai acontecer lá em Gomorra, e vai ficar mais claro, amém? Como o nosso Deus é um Deus de justiça e como Ele é bom. Nunca esqueça disso.
Amém? Deus, Ele é amor, mas Deus oferece a sua graça para todos, liberalmente. Sua misericórdia, porém, tem prazo de validade. Amém? Então, que nós possamos nos achegar a Deus, que nós possamos nos colocar nesse lugar de entender verdadeiramente o propósito de Deus para as nossas vidas e romper com todo o pecado e com todo o embaraço que muitas vezes querem nos impedir de nós corrermos a nossa carreira. Amém? Então, que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Leia o livro de Gênesis. Quando completar o capítulo 50, volta para o capítulo 1 novamente. Eu creio que Deus vai falar grandemente ao teu coração. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Amém? E que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.